Boa tarde a todos, queridos irmãos, que o nosso Mestre Jesus esteja presente entre nós nesta tarde, nos amparando e nos protegendo para que esta reunião transcorra em paz e harmonia. Como a Malu mencionou, estamos encerrando o livro Nosso Lar. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 50, né? O último capítulo desta obra maravilhosa de André Luiz. E esse capítulo vem com o título Cidadão de Nosso Lar, que abrangerá os subtítulos Família Espiritual, Sintonia com o Bem, Auxílio Altruísta e as Recompensas Divinas. André Luiz inicia este capítulo dizendo que se encontrava muito cansado. Começa a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíproco. No capítulo 18 deste livro, intitulado Amor, Alimento das Almas, nos é explicado que nem só de pão vive o homem e que o amor é o maior e principal sustentáculo da criatura. Ele é o alimento sublime dos corações. As almas trocam energias, se alimentam uma das outras através do amor, do olhar, do afeto, do respeito, do carinho, da amizade, do entendimento, do apoio, da compreensão. E era deste alimento que André Luiz estava sentindo falta por estar distante daquele ambiente afetivo e acolhedor. Lembrou de todas as vezes que as palavras de Clarencio lhe confortaram o coração. E era necessário que se lembrasse de tudo o que tinha em nosso lar. Era o momento de valorizar sua vida na colônia. Lembrou-se também das palavras de Dona Laura, quando lhe disse que toda criatura no testemunho deveria proceder como a abelha, cercando-se de flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, e extraindo de cada uma as substâncias dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Dona Laura quis dizer que todas as vezes que nos encontramos em testemunho, precisamos lembrar das pessoas e dos ensinamentos, da contribuição que nos deram para o nosso aprimoramento e assim procurar aplicar todo esse aprendizado a fim de que possamos produzir o nosso próprio mel. E é para isso que serve o testemunho, para que possamos sozinhos aprender a conduzir o nosso mel da sabedoria. Durante algum tempo, nós podemos até nos alimentarmos do mel do outro, mas chega um momento na vida que se faz necessário produzir o nosso próprio mel. Precisamos aproveitar, valer-nos das experiências adquiridas durante a nossa vida e fazer a nossa própria produção, ou seja, andar com os nossos próprios pés. André Luiz aplicou a si mesmo esse conselho de Dona Laura e lembrou que a colônia estava repleta de exemplos edificantes. Pensou em sua mãe, que iria reencarnar e receber as amantes do pai como filhas. Da ministra veneranda, que há séculos trabalhava pelo grupo e que se sacrificava nas câmaras de retificação para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio aos seus afetos. Lembrou-se também de Dona Hilda, que vencera o dragão do ciúme inferior. E então pensou, e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia? Clarencio havia-lhe recebido com devotamento de pai, a mãe de Lísias como filho e Tobias como um irmão. Cada companheiro de suas novas lutas lhe ofereciam algo de útil à construção mental diferente que se erguia rapidamente em seu espírito. Procurou então desligar-se das considerações aparentemente ingratas que havia ouvido de seu antigo ambiente doméstico e procurou colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os seus sentimentos pessoais
para pensar nas necessidades de seus semelhantes. Quando André Luiz entrou em seu antigo ambiente doméstico, estava pensando apenas em si, nos seus sentimentos, no ciúme e na ingratidão de Zélia e da filha mais nova por não quererem mais pensar no passado, e ele fazia parte deste passado. Precisava tirar os olhos das suas dores e começar a pensar nas dores dos outros. Sua ex-esposa, por exemplo, estava com medo de ficar viúva pela segunda vez. Seu filho, aparentemente, estava se perdendo. Não poderia ficar preso apenas no seu próprio umbigo, era preciso entender as dores dos outros. Então, ele vai fazer uma mudança de foco para tentar enxergar as necessidades dos outros, principalmente daqueles que ele ama. Mesmo sendo uma tarefa difícil, mesmo estando cansado, André Luiz procura o quarto do enfermo, o Ernesto, que é o segundo esposo de Zélia, e se depara com Zélia chorando, pedindo para que o doente não a deixe sozinha. Foi então que ele rogou ao Senhor, pedindo energias necessárias para que pudesse manter a compreensão imprescindível e passou a interpretar o casal como se fossem seus irmãos. Ele finalmente entende que não é mais o marido de Zélia, e sim seu irmão. Entendeu que Ernesto não era seu inimigo e que era necessário seguir em frente, sem rancor, sem ódio, e precisava se desvincular daquela encarnação. André Luiz reconhece que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e se sentia de fato irmão e companheiro fraternal de ambos, auxiliando-os com os recursos que estavam ao seu alcance. Iniciou então os trabalhos, tentando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo, mas encontrou muitas dificuldades e se sentia abatidíssimo. Foi quando lembrou-se de duas coisas que Tobias havia lhe dito. A primeira é que em nosso lar nem todos precisavam se locomover de aeróbus, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E a segunda é que nem todos precisam do aparelho de comunicação para conversar à distância, porque entre eles existe um plano de perfeita sintonia de pensamento. Então, lembrou-se que a colaboração de Narcisa lhe seria perfeita e útil, e tentou comunicar-se com ela, concentrando-se em fervorosa oração ao Pai. E nessas vibrações, dirigiu-se à antiga amiga pedindo socorro. Contou-lhe em pensamento sua dolorosa experiência, falou de seus propósitos de auxílio e insistiu para que não lhe desamparasse. André Luiz se rendeu aos ensinamentos do Evangelho, deixou que o sentimento de caridade vibrasse em seu coração e, passado 20 minutos, alguém tocou-lhe de leve o ombro. Era a enfermeira Narcisa, que ouvira o seu apelo e vinha ao seu encontro. André Luiz não cabia em si de tanto contentamento e a mensageira do bem, analisando o caso de Ernesto, verificou a gravidade e disse que não tinham tempo a perder. Aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o de formas escuras que se afastaram como por um encanto. Convidou André para irem até a natureza e, ao lhe notar a estranheza, disse: nem só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo no reino diverso em que se subdividem. Continuou dizendo que, para o caso de Ernesto, precisariam de árvores e que elas lhe auxiliariam eficazmente. Admirado com a nova lição, seguiu Narcisa e, ao chegarem no local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com uma expressão que André Luiz não conseguia compreender. Foi quando 8 entidades espirituais, que são servidores comuns no reino vegetal, segundo explicou Narcisa, lhe atendiam ao apelo e a informaram sobre mangueiras e eucaliptos. Narcisa diz que nada existe de inútil na casa do Pai. Em toda parte, a quem necessite aprender e a quem ensine, e onde aparece a dificuldade, surge a providência.
Narcisa manipulou as substâncias com emanação de mangueira e eucalipto e durante a noite inteira foram aplicadas ao doente através da respiração e da absorção pelos polos. O enfermo experimentou melhoras sensíveis e de manhã o médico ficou surpreendido com o resultado, atribuindo a um verdadeiro milagre. A casa encheu-se de alegria novamente e Zélia estava muito feliz. André Luiz estava com a alma radiante e profundo alento e belas esperanças revigoraram o seu ser. Reconheceu que vigorosos laços de inferioridade haviam se rompido dentro dele e para sempre. Neste mesmo dia, regressou ao nosso lar com Narcisa e experimentou pela primeira vez a capacidade de volitar. Ganharam distâncias e a bandeira da alegria desfraldava-se em seu íntimo. Ao falar de sua impressão de leveza, Narcisa lhe esclarece que, em nosso lar, muitos habitantes poderiam dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de domínio vibratório, mas não fazem isso por caridade, por não constranger aqueles que ainda não conseguem volitar. A maioria prefere usar o transporte público e volitar somente quando se encontram fora da colônia, quando precisam ganhar distância. No plano espiritual, o objetivo dos habitantes é conviver sem precisar humilhar ou se sobressair. Eles estão interessados em compartilhar, em dividir, em crescer juntos. A partir desse momento, nova compreensão e novos júbilos enriqueciam o espírito de André Luiz. Instruído por Narcisa ganha autonomia, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldades de vulto, intensificando o tratamento de Ernestos, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio o visitava diariamente, demonstrando-se satisfeito com o seu trabalho. Essa é a lei no plano espiritual. Quanto mais superioridade moral você adquire, mais amplos poderes o espírito possui e pode desfrutar deles. Chegou finalmente sua primeira licença nos serviços de Câmara da Retificação. Clarencio lhe deu uma semana para poder visitar o seu antigo lar e depois deveria retornar aos serviços justos. André Luiz segue modificado e naqueles 7 dias aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. Sua mente estava cheia de magnos pensamentos sobre como é grande a providência divina, com que sabedoria dispõe o Senhor a todos os trabalhos e situações da vida e com que amor atende a toda a criação. De repente, algo retirou-o da sua meditação, e eram mais de 200 companheiros que vieram ao seu encontro e o saudavam generosos e acolhedores. Ficou sem saber que atitude tomar quando, surpreendido por Clarencio a lhe dizer: até hoje, André, você era meu pupilo, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. André Luiz não conseguiu segurar as lágrimas, atirou-se aos braços fraternais de Clarencio, chorando de alegria e gratidão. André Luiz deu testemunho de verdadeiro cristão, deu testemunho de amor, de ser caridoso e ser indulgente com as faltas alheias. Agora não era mais um assistido, era um cidadão de nosso lar. Quando você está no trabalho do bem, a serviço do próximo, de alma pura, com intenções puras, auxiliando os seus semelhantes, em qualquer lugar que você esteja ou em qualquer atividade que você desenvolva, seja na sua profissão, no templo, na sua casa, não importa onde, você cria laços afetivos, cria uma rede de relações espirituais e chegará o momento em que essa rede de auxílio virá ao seu alcance. E foi isso que aconteceu com André Luiz. Ele rendeu-se ao Evangelho, que passou a iluminá-lo de dentro para fora. Aquele sentimento de caridade passa a vibrar em seu coração, fazendo parte da sua vida e transformando. André Luiz era um novo homem.
E assim, chegamos ao final do livro Nosso Lar. Foram 50 capítulos e deles podemos extrair valiosíssimas lições. O livro nos passa uma mensagem pura de amor, de esperança, de mudança, de transformação que precisam ser incorporada por todos nós. Diferentemente de André Luiz, que precisou aprender tudo no plano espiritual, nós fomos abençoados, porque o relato de suas experiências chegaram até nós através de Chico Xavier. Hoje, não podemos dizer que somos leigos, que nada sabemos. Este livro é um presente a nós ofertado. Nosso lar não é apenas um livro, é um guia, um manual que precisamos ter ao nosso alcance, nos fortalecendo sempre que alguma circunstância da vida insistir em nos desafiar. Precisamos estar certos de que, ao desencarnarmos, não nos tornaremos anjos, porque nós temos essa mania de lamentar a morte, de transformar as pessoas em santos quando desencarnam, esquecendo que, pelo contrário, nós continuamos a conservar a nossa individualidade no plano espiritual, ou seja, a sermos exatamente o que hoje somos. E isto deve nos impulsionar a trabalhar pela nossa transformação íntima. Nós precisamos evoluir, precisamos aprender, precisamos de religiosidade, precisamos estabelecer uma conexão duradoura com Jesus e com o seu evangelho para que essas mudanças comecem a acontecer. Quando começarmos a pensar na nossa vida e percebermos que podemos nos transformar em pessoas melhores e que isso só depende de nós, a necessidade se fará urgente e saberemos que o momento é agora. Nós não precisaremos esperar pela desencarnação para aprender, para nos educarmos, para nos transformarmos. Basta arregaçarmos as mangas e começar hoje o serviço que nos compete, a fim de chegarmos mais bem preparados na vida espiritual. Essa precisa ser a nossa meta. Precisamos viver de maneira digna, fazendo o nosso melhor para nós e para todos aqueles que convivem conosco. Eu encerro este último capítulo com um sentimento de gratidão pela belíssima iniciativa desta casa em promover a oportunidade de estudarmos juntos esse livro e ter compartilhado tudo aquilo que eu aprendi com vocês. Preciso agradecer também a todos os meus colegas palestrantes que se empenharam em nos trazer um novo enfoque, uma nova perspectiva, novos ensinamentos, uma nova interpretação de como conduzir a nossa vida e de como devemos nos preparar para o futuro, para projetos mais amplos e para uma vida feliz no plano espiritual. Encerro com as palavras que André Luiz utilizou no prefácio desse livro, quando nos disse: uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Muito obrigada pela atenção, uma boa reunião a todos.